Olá, gurizada, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Vinícius Menezes, professor de História da Rede Municipal. Na aula anterior, a gente falou sobre o começo de um período chamado período Era Vargas. Na aula de hoje, a gente vai seguir nessa linha de raciocínio, nessa linha histórica, né? E vamos ver os últimos anos do período de 15 anos, né, da Era Vargas. Então, na aula passada, a gente viu dois períodos, né, dos três. Vimos o período provisório e o período constitucional. Qual é o terceiro período, né? O terceiro período é chamado período Estado Novo. Por que Estado Novo, né? Porque vai ocorrer dentro do governo de 15 anos do Vargas, vai ocorrer um contragolpe, né? A gente viu na aula passada que para ele poder assumir a presidência, ele fez o golpe de 30. Só que este período, bem breve, né? Período de 37, 36, 35, o que acontecia fora do Brasil? Vamos dar essa palhinha, né? Fora do Brasil, nós tínhamos algumas coisas que estavam ocorrendo, que é importante para esse contexto brasileiro, né? A gente tinha uma personalidade que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, né? O Hitler, lá na Alemanha. Esse cara, esse personagem, esse ator da história, quando ele surge na Alemanha, ele não vai pensar uma Alemanha pequena, mas sim uma Alemanha em expansão. Isso vai respingar no Brasil. Uma das principais políticas do Hitler, e de toda a Europa como um todo, era anticomunismo. Essa política anticomunista, ela vai chegar no Brasil também. E isso vai ser uma das principais características deste período chamado Estado Novo. Mas antes da gente falar disso aí, o que nós temos? Nós temos um golpe, como eu já disse, né, para iniciar o Estado Novo. Que golpe é esse? Está aqui na tela, né, para vocês. Plano Cohen. Plano Cohen. O que é isso, professor? E aí eu uso essa imagem, que você deve conhecer esse personagem aqui da história do Brasil, né? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro tem uma frase, um jargão, né? Pegadinha do malandro. O Plano Cohen é uma pegadinha que o Estado brasileiro fez em 37. Qual foi essa pegadinha, professor? Eles divulgaram em todas as mídias, né? Vocês conhecem com outro nome? Vamos usar o nome que vocês conhecem, fake news, né? Divulgaram em todas as mídias no Brasil que o Brasil estaria sendo invadido, neste momento, por uma política comunista. E somente uma única pessoa poderia nos salvar. Chapolin Colorado? Não, desculpa. Getúlio Vargas. Então eles lançam toda a ideia em cima do Getúlio Vargas. Ele como salvador de um Brasil iminente de ser atacado por uma horda comunista. Quais são as mídias daquele período? Jornais, rádio, cinema. Nós não tínhamos mídias digitais como Facebook, Twitter, WhatsApp. Não existiam essas coisas naquele período. Então, essas três. Cinema. Então, antes de todo o filme tinha uma propaganda. Jornais impressos. Não tinha televisão naquele período. E rádio. Por que eu estou frisando no rádio? Porque o Vargas, neste período, ele vai criar um programa de rádio, que eu tenho certeza que tu já ouviu, que se chama Hora do Brasil. O que é a Hora do Brasil? É uma notícia, é um programa de notícias de 1 hora de duração, com notícias do Estado. Que o Vargas, naquele momento, vai dizer, os comunistas atacaram o Brasil. E ele vai simular este ataque, ele vai simular esta ideia para que ele conseguisse fortalecer mais o poder dele. E com isso, ele faz uma nova Constituição, faz uma nova lei, e ele começa, o que a gente começa a perceber,
claro que naquele momento talvez não fosse perceptível, mas depois a gente consegue perceber com clareza, uma tendência, né, autoritária daquele personagem. Então ele começa a fechar o cerco, começa a fechar o que ele precisa fazer para que ele consiga tomar controle de todo o Estado brasileiro. Por isso, Estado Novo. Agora tu vai me perguntar, tá, professor, então tu está me dizendo que este período do Vargas é uma ditadura? Sim, é uma ditadura. Vargas, ele tinha uma herança militar, então podemos sim afirmar que existiu neste período de 37 a 45 uma ditadura militar no Brasil, com esse personagem Getúlio Vargas. Uma das coisas que, assim, foi uma herança deste período da era Vargas, que a gente usa até hoje, duas, né? Já falei uma, A Hora do Brasil. A segunda, está aqui na tela, CLT. Então, durante este período, o Vargas, para conseguir conquistar mais pessoas, para aderir um maior número de pessoas, ele vai se tornar, entre aspas, não foi eu que criei essa expressão, pai dos pobres. Porque ele vai ser representante de uma classe social muito importante nesse período, que são os trabalhadores. Tá? Mas nem tudo são flores, né? Eu falei lá, alguns minutos atrás, da questão da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, uma palhinha só, né? Não foi no Brasil, tá? Segunda Guerra Mundial foi lá na Europa. Ah, por que mundial então, se foi só lá na Europa? Porque envolveu muitos países, envolveu vários continentes, né? Então envolveu o mundo todo. Bom, dito isso, não é surpresa, não é novidade para nenhum de vocês, acredito, a participação do Brasil nesta guerra também, na Segunda Guerra Mundial. E uma das principais participações do Brasil foi a partir da FEB. Tem aqui um logotipo da FEB, né, que é uma cobra fumando. Por que esse nome, né, a cobra fumando, a FEB, né, Força Expedicionária Brasileira, FEB, né? Por que a FEB usa esse símbolo, né, da cobra, né? Porque nos jornais daquele período, acredito eu que por deboche, né, diziam, o Brasil nunca vai para a guerra, o Brasil só vai ganhar essa guerra se a cobra fumar. E aí os militares usaram esta imagem, né, a cobra fumou. Tem essa imagem aqui, um soldado carregando um tanque, carregando um canhão, né? A cobra está fumando. Talvez vocês não estão conseguindo ler aqui, mas esta imagem, ela foi colorizada, que a gente diz, né? Ela era preto e branco, obviamente, e ela foi colorida atualmente. Então esse aqui é um soldado brasileiro carregando um canhão, né? Um tanque com uma bala, né, pequena, né? A cobra está fumando. Só que este ataque, vamos lá, este ataque não é contra comunistas. Este ataque é contra os nazistas. Porque durante o período do Vargas, no comecinho, ele se aliou com Hitler. No finalzinho, tem um outro país que entrou aqui, nos forçando aí contra o Hitler, que foi os Estados Unidos. Então a gente se aliou aos Estados Unidos e lutamos contra o Hitler, contra o nazismo. E essa outra imagem aqui, talvez você já tenha assistido em filmes, em seriados, por exemplo, é o famoso dia D. O que é o dia D? Tem nada a ver com aquela rede de mercados, tá? Não tem nada a ver com isso aí. Dia D é o dia definitivo, é o dia final, né? Onde vários países, inclusive o Brasil, né, se uniram para invadir a Normandia, invadir a Europa e acabar com o avanço do nazismo, né? Então essas são as participações do Vargas durante o Estado Novo, essa última fase que a gente viu. É uma fase de ditadura, sim. É uma fase de alto autoritarismo, sim. É uma fase de muito controle do Estado, sim.
Mas tivemos também a participação na Segunda Guerra Mundial. Resumindo tudo, então, no final do período da Era Vargas, 45, coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial, tu deve ter ligado esses pontinhos aí, eu vou ter o fim da Segunda Guerra Mundial lá na Europa e o fim do Vargas aqui no Brasil. Acaba, então, a chamada Era Vargas, de 30 a 45. Mas nem tudo acabou ainda para ele, né? Quando ele sai da presidência, em 45, ele diz uma frase: eu saio, mas eu voltarei nos braços do povo. E ele voltou, ele foi eleito de novo, né? Ele governou de novo, de 51 a 54. Eu sei que não é a aula de hoje, né? Mas eu gosto de falar essa famosa frase dele: saio da vida e entro para a história. Quando ele governa de 51 a 54, o final do governo dele, ele comete suicídio, né? E aí eu achei esta imagem, achei muito bonita essa imagem, né? Claro, tirando o fato do suicídio dele, né? Então ele sai da vida e ele entra para a história do Brasil. Então este presidente que a gente disse lá na primeira aula, que governou por 19 anos, teve essas características aí. Espero ter ajudado vocês e até outra hora. Olá pessoal, eu sou a professora Daniele e hoje nós vamos tratar sobre a organização dos seres vivos. Você já pensou como os seres vivos se organizam? De que forma nós nos organizamos? Na mais variável apresentação das formas de vida que nós temos em nosso planeta. Tudo começa com a organização celular. Todos os seres apresentam uma célula, que é a menor unidade de formação do indivíduo. Esta célula, ela pode ser procarionte quando ela não apresenta um núcleo definido e eucarionte quando o material genético dela está definido dentro de um núcleo celular. Então, esta menor unidade vai formar um indivíduo. Bom, então pensamos, o indivíduo é formado por célula, simplesmente um emaranhado de célula? Não, ele apresenta uma organização destas células. Quando nós temos várias células unidas com a mesma forma, com a mesma função e com o mesmo objetivo, nós temos a formação dos tecidos. E esses tecidos, eles apresentam grandes variedades. Nós temos tecidos epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso, tecido de revestimento, tecido muscular, uma infinita possibilidade que nós temos em um único indivíduo com a presença de tecidos variados. Quando esses tecidos, eles se reúnem de forma diferenciada, são vários tecidos diferentes que se unem, nós temos a formação do quê? Nós temos a formação dos órgãos. Você sabia que a nossa pele é um órgão? O maior órgão do corpo humano, e ela é formada por diferentes tecidos. Nós temos na formação da nossa pele tecido epitelial, tecido conjuntivo, o que forma o maior órgão do corpo humano. Você sabia que o osso também é um órgão? É um órgão formado por tecidos diferentes. Nós temos o tecido ósseo, nós temos o tecido cartilaginoso, nós temos o tecido sanguíneo. Quando estes órgãos se associam, nós temos o quê? A formação dos sistemas. E nós temos no corpo humano os mais diferentes sistemas. Nós temos o sistema digestório, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino. E esses sistemas, eles vão formar o quê? O que nós chamamos de organismo. Quando eu tenho todos os sistemas do corpo humano interligados, eu tenho um organismo. Formamos um organismo. Então, nós temos aqui a menor unidade de formação do ser vivo, que é a célula, que quando elas se reúnem, se interligam e formam um tecido. Esses tecidos, eles se reúnem de forma diferenciada e formam os órgãos. E quando esses órgãos se unem, eles formam um sistema.
e todos os sistemas interligados, eles vão formar o organismo humano. Não vamos terminar nossa aula sem deixar a vocês um desafio. Eu desafio vocês a criar um sistema. Escolham um sistema do corpo humano. Sistema digestório, sistema cardiovascular, sistema urinário. Escolham um dos sistemas e usem a criatividade de vocês. Vocês podem usar materiais reciclados, usem lápis, caneta, façam um desenho ou montem um sistema bem diferente, bem colorido e mandem para a professora de vocês no grupo. Certo? Muito obrigada!